Lição 1 na classe de juvenis vai falar sobre o período intertestamentário, certo? Nós estamos fazendo agora uma viagem pelo Novo Testamento. E no vídeo de hoje nós vamos apresentar uma dinâmica sugerida pelo blog Atitude de Aprendiz, da irmã Sulamita Macedo, para você fazer em sala de aula na classe de juvenis. Eu sou o professor Denis Pereira e semanalmente temos um encontro marcado aqui com as dinâmicas para a classe de juvenis, mas também trabalho com jovens adultos e adolescentes. Aqui na descrição eu vou deixar o link de todas as minhas redes sociais e também o link da aula completa que toda semana eu gravo para ajudar você a preparar a lição da próxima semana. Bom, o que você vai precisar? A primeira aula na classe de juvenis vai falar do período intertestamentário, certo? A dinâmica sugerida é a dinâmica da reconstrução. Então, você vai levar para a sala de aula figuras destes materiais que eu vou falar, ou os próprios materiais, que são areia, pedra, tijolo, cimento. Vai ser difícil levar cimento, né? Mas enfim, você leva lá ferro. Então você pode levar as figuras, que você pode baixar aqui no Google mesmo, imprimir e levar ali para a sala de aula. Bom, eu sempre sugiro você fazer a dinâmica no início ou no meio da aula, porque se deixa para o final, eu particularmente me perco. Quando eu vejo, o horário já foi. Então, quando você definir o horário que você for fazer essa dinâmica, você fala para eles: pessoal, nós estamos entrando agora no Novo Testamento e a gente ainda está falando sobre reconstrução, porque querendo ou não, é uma reconstrução espiritual tudo que vai acontecer aqui, do ponto de vista político, mas também do ponto de vista espiritual. E falando de reconstrução, vamos falar de parede, não é? Toda parede vai usar estes elementos. E aí que eles vão entender por que você levou essas figuras, tijolo, pedra, areia, cimento, ali para a sala de aula, ferro. Por que você levou essas figuras? Porque toda a parede, para ficar em pé, ela precisa desses elementos. O tijolo sozinho não fica. A areia sozinha não constrói parede. Mas é a união de tudo isso que forma uma parede, que sustenta uma parede. Então, como nós estamos falando de reconstrução espiritual, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. A nossa vida espiritual é uma junção de fatores que fundamenta, é o alicerce, e que também sustenta a nossa vida espiritual. Então aí você sugere que eles digam com as palavras deles o que cada um desses elementos simboliza na vida espiritual. Então, por exemplo, a areia representa a oração. O crente tem que orar, mas não é só orar, é orar, mas também ler a palavra de Deus. Então, qual elemento aqui que vocês acham que representa a palavra de Deus? Por exemplo, a pedra, o cimento. Então, para cada elemento de construção que você levar para a sala de aula, para cada figura destes elementos, eles devem atribuir uma disciplina espiritual, oração, jejum, leitura bíblica, dons espirituais, prática da palavra de Deus, ou seja, não é só ler, é praticar a palavra de Deus. Então, estas disciplinas, quando elas estão unidas, assim como os elementos, quando unidos, eles levantam e sustentam uma parede, assim a fé do cristão também, para ser alicerçada e para ficar de pé, ela precisa de diversos elementos: oração, palavra, jejum, prática da palavra, dons espirituais e, não se esqueça que, obediência à palavra de Deus. Tá certo? Entendeu? Fui claro? Fala para mim aqui nos comentários. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e até o nosso próximo encontro.